O Afundanço apresenta De Montante a Jusante, com Humberto Gomes. Sejam bem-vindos à primeira emissão deste programa que tanta curiosidade está a criar entre os amantes do basquetebol. Falo, como já devem ter adivinhado, da rubrica De Montante a Jusante, sobre o título genérico Tapar o Sol com a Peneira. E como já falámos, esperamos que venha a ser um espaço onde sejam discutidas ideias e projetos que ajudem a elevar o nível deste nosso desporto. Como toda a gente já sabe, este espaço tem a orientação técnica do professor Humberto Gomes, um dos grandes catedráticos do nosso basquetebol, e onde, aliás, temos um repto para quem ouve estas emissões, e que é: coloquem-nos a sua questão, dêem-nos uma boa notícia. Portanto, ajudem-nos a tornar este espaço que é de todos ainda melhor. Agora, vamos então passar a palavra ao professor Humberto Gomes. Ora, então, boa tarde, professor, mais uma vez. Vamos começar a sério com o nosso programa de Montante a Jusante. Hoje é o programa, oficialmente é o programa 1. E tem um nome, o título do programa hoje vai ser Tapar o Sol com a Peneira, não é? Sim, boa tarde, Luís Andes, boa tarde, caros ouvintes. É uma vez mais uma satisfação estar aqui neste estúdio, estúdio com condições. O Luís tem embelezado isto para dar corpo e alma a o Afundanço. Bem, mais por incidência de alguns encarregados de educação que me conhecem, a várias tertúlias, meteu-se a época estival, um bocado do verão, pós-verão, na atividade da pesca, na atividade de, agora estou um bocadinho ligado também a uma outra estrutura que é mais do futebol, mas que vai coincidir com uma efeméride que me dá muito caro e fui solicitado para isso e não podia dizer que não. Está-nos a trair. Não, quando eu digo nos, é o basquete. Não é uma questão de traição. Eu pratiquei várias modalidades esportivas e também joguei num clube popular de futebol em Olhão, curiosamente o Vasco da Gama, e pela insistência nossa, aqui já com algum know-how, digamos, de associativismo e de crença naquilo que andávamos a fazer, pela terceira vez em que solicitámos ao Vasco da Gama do Brasil, do Rio de Janeiro, um jogo de camisolas para o nosso Vasco da Gama. E à terceira tentativa eles mandaram mesmo aquelas camisola preta com a lista branca em diagonal. Eu, na véspera do primeiro jogo com a camisola, eu dormi com a camisola debaixo do travesseiro. Portanto, estas crenças, esta alma que é preciso sempre ter em qualquer estrutura e em qualquer clube, portanto, e recordemos aqui, já o temos referido algumas vezes, para sermos coerentes connosco próprios. Nós andamos agora aí com um métier de um ensaio, que são os 3 Cs. E podemos já abreviar um pouco a questão. Os 3 Cs são: o primeiro é a competência que deve ser devidamente reconhecida, com uma qualificação assente, numa estrutura séria, idónea, com equidade. Depois, o outro patamar, que é o patamar da coerência, devemos agir como pensamos e devemos pensar como agimos. E depois, o último fator, dentro destes 3 Cs, que é a consciência. A consciência que se esbate logo se pensarmos que a consciência poderá ser uma folha de couve e vê o burro e come-a. Aqui não vale a pena perdermos mais tempo. Mas se realmente a consciência for uma coisa séria, devidamente enquadrada e responsável e responsabilizando também, esta consciência também nos atira para a memória, não é? Nós, ao longo do tempo, temos memória, vamos tendo memória nas 3 vidas que nós vivemos, e passa um pouco este pleonasmo, mas que não há outra forma de expressar e de dizer, que é a vida sentida, nascemos, infância, depois temos a vida aprendida, estrutura profissional, até irmos próximo da reforma, já começam a aparecer os meus cabelos brancos, não é? E aqui onde deve haver muito respeito pelos cabelos brancos. Em Okinawa, no Japão, é uma bandeira. Respeitar os cabelos brancos é uma bandeira. A cultura japonesa é muito baseada não se vê um papel no chão, mas respeito. Isso são outros 500. E então, mas se considerarmos isto, e que a memória deve trazer referências, então valerá a pena falar de consciência. Mas
Fomos acolitados aí para algumas situações, de algumas tertúlias, sempre há aqui um outro petisco, um outro tuto, e as coisas vêm à baila, e então fomos acolitados aí para algumas situações que, como são reais e são efetivas e podem ser gravosas, é bom que alertássemos quem de direito e para nos situarmos numa realidade de facto responsável, porque, vamos lá ver, é fácil trabalhar a forma, o anunciar. As redes sociais hoje são uma arma de dois gumes, ou de outros gumes mais. Os conteúdos é que verdadeiramente interessam. Isto é como os projetos, é como as coisas que devem alicerçar a conduta de um clube que deve estar organizado, deve planear, deve ter uma estratégia. Portanto, esta problemática tem que ser levada a cabo porque é um processo. E já agora, no processo, o processo indica uma ação de avanço e seguimos em frente. Diz, bom, o processo instalado, nomeadamente o processo em si de aprendizagem, não é? Em que o treinador e o jogador têm que estar a par e passo na persecução de um determinado objetivo. Há elementos que são sequenciais, que são particulares, alguns específicos mesmo, de ações com um objetivo comum, lá está o andar a par e passo de treinador e jogador e atleta, com os mais variados objetivos. E é concretamente um processo deve criar e ou projetar, um processo serve para transformar e também serve para produzir. Mas produzir o quê? Enganos? Mentiras? Ou respeito para aquilo que está regulamentado? Esta é que é a grande questão. E então, eu não podia deixar de trazer aqui à equação o que foi a realidade concreta, objetiva, do último curso de treinadores de grau 1, realizado no Algarve, em que tivemos o prazer de colaborar enquanto preletor do curso, já na ponta final do mesmo assumindo a posição do diretor do curso, que teve que se ausentar no último dia e meio por outras questões, outros compromissos já anteriormente assumidos. Dizia eu, o diretor que foi o meu querido companheiro Mário Silva, em que, como resultante disso, tivemos que tomar uma determinada decisão. Porque a formação dos treinadores de basquetebol no seio da Federação Portuguesa de Basquetebol tem uma sede própria e uma responsabilidade própria de uma determinada estrutura que é, na circunstância, a Escola Nacional de Basquetebol. A Escola Nacional de Basquetebol, liderada pelo professor Jorge Fernandes. Então tivemos que anunciar a suspensão do estágio de um determinado formando, porque ele e o clube e a responsabilidade de quem cobria o tal sol com a peneira. Isso é que nos surgiu este subtítulo de montante a jusante, esta como uma outra mais situações, que é bom que haja um alerta para que haja uma equidade e um respeito, que é de respeito que se trata. Respeito pelas regras. Pelas regras, respeito pelo atleta, respeito pelos outros companheiros treinadores que estão também na ânsia legítima de ter determinados objetivos para alcançar, e tapa-se o sol com a peneira. Não pode ser. Porque acaba por ser depois um pau de dois bicos. Este ano a Federação Portuguesa de Basquete criou novas regras em relação a quem pode treinar o quê. Se não as cumprirmos, acabamos por desvirtuar um bocado. Exato, foi estabelecida essa regra e os clubes foram devidamente avisados com duas épocas de antecedência, apertar a exigência, que a partir de 2023-24 o grau 1 só podia treinar até ao escalão de sub-14. Ora bem, se alguém tem a apetência de treinar a partir deste escalão, está a infringir as regras. Bem, se isto é assim no grau 2, coloca-se esta questão. Então, e se é preciso no grau 1, retificando, se há necessidade de ter grau 2 e não tem nenhuma qualificação e se atreve não é entre comas, entre aspas, atreve verdadeiramente, e o clube avaliza isto. Sim, avaliza, sim. Isto pode ser reconvertido, isto pode ser objeto de uma sanção disciplinar, inclusivamente de uma multa aplicada pelo organismo responsável, que é o IPDJ, em que nisto até pode entrar a própria ASAI, em que o clube é multado o treinador. Treinador, entre comas.
Entre comas, porque na circunstância, se não for jogador-treinador, é ex-jogador. E nessa discussão que tivemos, uma amena conversa de amigos, à mesa sem problema nenhum, um petisco que encontramos, uma razão de nos encontrarmos, foi focado até o exemplo de um recente treinador do Chaves, o Moreno, acho que veio do Vitória de Guimarães, uma coisa assim. Pronto. Ele foi agora multado, transplantando isto para outra modalidade, mas serve a qualquer uma. Isto é um universo. Isto é um universo, exatamente. E então, que ele tinha sido multado porque esteve de pé a orientar um jogo da sua equipa dos Chaves. O problema não é ele estar de pé a orientar. O problema é que ele não pode estar nem de pé nem sentado. O problema é que ele não pode treinar uma equipa. Pois. E o treino não tem que ver com o jogo. Ou, melhor, tem que preparar para o jogo, para a competição. Mas em termos formais, ele não pode calçar uma sapatilha e entrar no campo a treinar uma qualquer equipa. Pois. Porque não tem nenhuma qualificação como treinador. Mas aqui o clube tapa o sol com a peneira. Bom, oxalá não aconteça nada, não é? Oxalá não aconteça nada. E é aqui que a porca torce o rabo, na expressão popular. Quem é que tem o direito de fazer isto? Quem tem o direito? Isto não tem sentido ético. Vamos lá ver, definindo um pouco a ética por palavras simples. A ética é o conjunto de coisas que fazemos e atitudes que tomamos com todo o mundo. Espectadores, encarregados de educação, outros companheiros no seio do clube, a nos observar. Mas então faz aquilo. Mas então, eu tive que tirar o curso este, aquilo e aquilo, gastei centenas de euros e não me dão a oportunidade de poder treinar e aparece aqui alguém que é apenas ex-jogador e é que vai treinar a equipa. Não pode ser. Isto não pode ser. Bom, persiste, insiste. E depois, porque alguém denunciou, alguém acusou, são os inimigos. Uma situação que toda a gente sabe. Toda a gente observa e vê, eles é que criaram o problema, vamos persistir nisto. Pronto, isto é um bocadinho tapar o sol com a peneira. Sublinhar aqui que, onde aconteceu isso, que nós, por indicação da Escola Nacional do Basquetebol, tivemos que indicar a um formando nós enquanto coordenador de estágio, e ele acatou perfeitamente, com algum rebuço inicial, enfim, mas perfeitamente reconheceu. Tivemos uma reunião conjunta com a escola, o próprio diretor técnico regional também interviu no processo e concluíram que sim, senhor. Arranjou-se uma solução intermédia e esse mesmo clube tinha mandado para esse curso de treinadores 7 elementos para tirarem o curso de grau 1. Ora, se um clube não manda os elementos de que precisa para orientar as equipas à qualificação necessária, está à partida a infringir as regras, a desrespeitar o que está regulamentado. É assim que querem andar na competição. Pois, e aqui os encarregados de educação, e já referi aqui no outro dia, o papel importante que estes elementos têm. São figuras demasiado importantes, são elementos de uma importância decisiva para que haja formação com algum nível nos clubes. Para que exijam, não é? E que exijam que eles pagam atempadamente as suas mensalidades. Não vale a pena aqui entrarmos no outro campo do que é que pagam as mensalidades e se deviam pagar ou não, se é utilidade pública e não pode. Isso não vamos entrar nesse campo. Por agora não vamos entrar nesse campo. Mas o que é facto é que são pessoas que devem ser respeitadas. Até porque nessa coisa nós temos opiniões diferentes. O professor é mais do ponto de vista de não pagarem. Sim. Eu sou mais do ponto de vista de pagarem. Pois, mas não vamos discutir isso hoje. Sim, vamos passar para o segundo episódio. Isso pode ser... Sim, pode haver outra via. Eu estou... No que eu estou de acordo é nisto. Se um agente de ensino está ali para prestar um serviço para ensinar, deve ser pago. O clube não tem condições para pagar, ou tem poucas condições, e depois isso já são outros 500, digamos. Agora, está regulamentado que, em termos de clubes que recebem subsídios, o atleta na formação não pode pagar, é uma lei que está expressa. Se contorna a lei de uma outra maneira e se fazem outras coisas, à partida, o que importa é que o atleta desfrute, jogue, participe e faça esforço. Isto é que é o essencial na minha perspectiva também. Exatamente. Mas já temos matéria para o segundo programa, já viu? Já temos e teremos sempre. E depois ainda dentro disto... É uma conversa muito interessante, até porque acaba por entroncar naquilo que o professor disse.
ir buscar algumas verbas para poder dar mais condições a quem está a trabalhar nos clubes. Exatamente. Mas está a trabalhar nos clubes, esta transporta-nos para uma outra questão. Também várias vezes tem sido aqui abordado um pouco ao de leve e agora com mais acuidade, que as competições estão a começar. Depois há apuramentos para os campeonatos nacionais, para a taça nacional, e todos querem lá chegar, mas devem lá chegar com equidade, cumprindo as regras, o que está devidamente estabelecido. Eu voltaria aqui um pouco a este curso de grau 1 realizado no Algarve. Os 4 últimos cursos que se realizaram no Algarve, 3 deles com a direção do Mário Silva, eu participei em qualquer deles. Por acaso até anuncia neste último, face à exigência dos conteúdos, que implicava aqui uma coisa que o Luís penso que me queria falar sobre isso, mas podemos já atalhar um bocadinho com o passe zero. O passe zero que não é verdadeiramente o passe zero. O que é que define já lá vão quase 6 anos, praticamente, e ainda quem não trabalha isto no terreno, com desculpas falaciosas, mas já chegamos lá daqui a bocadinho. O que é que aconteceu? Os conteúdos são mais exigentes. Portanto, um passo para ser um passo tem que ter 2 apoios. Tuca, dei um passo. Portanto, o que está em causa verdadeiramente é o apoio, não é? Que antigamente se dizia, lá na NBA eles fazem passos e não marcam. O que está em causa é o que agora aqui se pode também fazer. É quando recebida a bola em movimento, o primeiro apoio não conta. Então é o 0. Depois pode dar mais 1, 2 e pode despender da bola. Se não for assim, se for parado como antigamente, então é igual. Para levantar o pé de apoio, antes de voltar a colocá-lo, tem que largar a bola. E isto é de uma responsabilidade tremenda para os treinadores, porque esta questão da aplicação deste passo implica maior velocidade para o jogo, implica mais e melhores situações de vantagem numérica e alarga o leque de opções para o praticante, para o atleta, para o jogador, para a tomada da melhor decisão. E quando isto não se faz, é contra a natureza, não está a proceder ao desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem mais exigente, mais valorativo. E depois há uma desculpa falaciosa que muitos treinadores utilizam, ou pelo menos alguns treinadores. Já tenho ouvido alguns. Estou agora a trabalhar aquilo nos treinos e tal, depois chego aos jogos e os árbitros não marcam porque não conhecem aquilo. E eu contrapus de imediato. E tenho naqueles jogos, e há muitos, na formação, em que eventualmente não há árbitros, surge a desculpa que o árbitro não apita, não há árbitro. Não, nós fazemos o nosso trabalho. O treinador tem a responsabilidade dentro de um processo de ensino-aprendizagem de facultar ao miúdo o melhor ensinamento dos fundamentos do jogo. E isso arrasta-nos aqui para uma outra situação, que o encarregado de educação também deve estar atento. Qual é a duração do tempo num jogo? Quais são as valências físicas do esforço, das técnicas que têm que ser utilizadas, da progressão do objetivo para a equipa ter uma determinada prestação competitiva? Qual é o dispêndio de esforço que ele desenvolve no treino? Isso é praticado no treino? Não. Ponto de exclamação. Não é, porque há unidades de treino com 1h15, das 20h15 às 22h. Isto é 1h15. Isto é horário, nunca é esse tempo de treino. Pois, porque há uma coisa que é o tempo útil da unidade de treino. O tempo útil é completamente mudança diferente. Dos exercícios, mudança de equipamento, aquecimento, a ida à água. E aqui implica a assunção e ter presente um outro fator, um fator demasiado importante no treino, que é o fator da complexidade. Eu tenho que adaptar o esforço do atleta àquilo que o jogo exige. Porque no jogo, no treino, não há o polícia, não há quem anda a vender os amendoins, não há o anunciar qualquer coisa, não há o extravasar do ruído, aquilo não há no treino. Portanto, e a própria ansiedade que antecede um jogo, no dormir anterior. Portanto, o atleta tem que se adaptar a isto, compete ao treinador fazer isto. Agora, num escalão de formação, sub-16, sub-18, 3 unidades de treino por semana, treinando 4 horas. Então como é que consegue trabalhar os fundamentos todos do jogo? Com que número de atletas dentro do campo? Tem um adjunto, tem 2? Faz uma coisa, o outro faz o outro, isso é mediado, é planificado, faz para a unidade de treino. Isto é um bocadinho complexo, não é? E isto conduz a quê? A que se consumam horas
e se trabalha em poucos fundamentos, seja o passe, o drible, o lançamento. E então, quando chega aqui a aplicabilidade prática do passe zero, então aí cuidado. Porque depois não vou perder tempo com isso, os árbitros até nem apitam. Uma desculpa falaciosa. Não vale a pena estar a perder tempo tapar com outra isso. vez o sol com uma paneira. E são estes dois grandes temas. Já nos estão aqui pano para mangas. Agora, há aqui uma outra questão. Isto nem tudo... Vamos lá ver. O ter mais tempo para treinar não depende só dos clubes. Os clubes, muitas vezes, nas instalações que têm à sua disposição, depende, muitas vezes, quiçá, da própria autarquia. Mas é a autarquia que determina os espaços a conceder. E mesmo no caso dos clubes que têm campo próprio, muitas vezes há dificuldade de encaixar todos os escalões que eles têm, não é? Tem a percepção que está nessas divisões de desporto do que é uma unidade de treino. E quando se atribui 1h15 de uma unidade de treino para treinar o quê? 3 vezes por semana? Mas nós estamos a brincar, para não. Se nós estamos a brincar, temos de reconverter. Ou o clube tem menos escalões etários, para poder caber em 4 unidades de treino, por exemplo, por semana. Por exemplo, e já aqui no outro dia falámos disso. Quando foi agora da compita da subida à Pró-Liga entre o Sporting Farense e o Imortal de Albufeira, a equipa de sub-23, grosso modo quase podemos dizer isto. Sem críticas para ninguém, atuam conforme as circunstâncias, aquilo que tem à sua disposição. Nós estamos aqui como base de trabalho neste espaço de montante ajusante para estar a apontar a batiza a quem quer que seja, salvaguardando o atleta, o foco principal no atleta e no avanço do nível técnico do jogo. Quase podemos dizer assim, dificilmente o Farense tinha outra possibilidade de ter outra performance. Porque quase podíamos dizer, repito, o Imortal treinava por dia aquilo que o Farense, se calhar, podia treinar por semana. Sim. E isto vai se repercutir no esforço, na valência das qualidades físicas e do esforço que é despendido no jogo. Portanto, não há que se surpreender. Não. Depois aparecem outros fatores, se calhar algum desajustamento face às expectativas criadas, à planificação que foi feita, com as condições oferecidas, mas isso aí há que analisar. O que não se pode fazer é coisas que estão ao nosso dispor e nós, por infringirmos as regras do que está estabelecido, adulterarmos as coisas. Isto surge em prejuízo do atleta, do nível técnico do jogo, e aqui que me desculpa a Associação de Basquetebol, mas tem responsabilidade nisto. Tem, porque a Associação depois faz-se representar concretamente na festa do Mirabasket em Passos Ferreira, onde já deu uma belíssima prestação, por 2 vezes já albergou o ser campeão daquele escalão de Mini 12, e na própria festa do basquetebol, na sua representatividade, onde vai estar a maior festa do desporto juvenil português. Então tem responsabilidades, porque quanto melhor a qualidade dos atletas que vêm dos clubes, maior a representatividade da seleção. Portanto, cuidado com isto. É preciso aferir responsabilidades, é preciso chamar a atenção, é preciso tomar isto em devida conta para não defraudar a expectativa, repito, dos elementos que vão aos clubes treinadores gastando centenas de euros do próprio bolso. Sabemos que há situações que são os clubes que cobrem essa despesa, para ter uma legítima expectativa de, em função da sua qualificação, poder terminar esta, aquela e a outra equipa. Se isto é relegado para o canto de esgoto, passa a expressão, para se depois expor que não tem qualificação, estamos aqui a infringir o que está regulamentado, efetivamente. E para além de depois podermos entrar noutros campos, que é a pessoa, por muito boa vontade que tenha, não tem a capacidade técnica e tática de alguém que veio de um curso, como é lógico, não é? Bem, Luís, eu não queria entrar muito para esses meandros, mas as pessoas, o problema disto é a ilusão do conhecimento. A partir do dirigente que conhece, e não tem que conhecer muito, que a área dele é de dirigir, mas também há que tomar decisões, daí a conveniência que deve haver entre a articulação da exigência do clube e a sua expectativa e depois aquilo que se faz da parte técnica, precisamente. Mas é preciso muito cuidado com isto, realmente. É preciso, porque senão assim não se avança. Assim pode-se crescer um bocadinho a número, mas não se desenvolve. Crescer é uma coisa, desenvolver é outra. Desenvolver a capacidade técnica é outra coisa, é uma coisa mais exigente. Agora, treinando 3 horas e 45 por semana, não dá. Não chega, é curto.
Temos que dizer isto claramente, porque senão não atingimos patamares de um certo nível. Nós estamos aqui, convém que as pessoas percebam, o basquete algarvio está num patamar intermédio a nível nacional. E nós estamos a querer que o basquete ainda melhore mais, não. Nós estamos aqui a criticar só por gosto. Com certeza. Nós estamos Do que nós estamos a falar, Luís, é da semente que se lança à terra. A ilusão do conhecimento, curiosamente temos que apontar aqui duas ideias de pensamento que não são do burro português. A ilusão do conhecimento, quem definia isto, em síntese, é o Stephen Hawking, o maior cérebro da inteligência artificial que se conheceu até hoje. Ele dizia, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Se a pessoa está iludida de que sabe, isso é como ter opinião ou gostar ou não gostar. Eu não posso ter opinião de uma coisa que não vivenciei. Isso é que o prof e grande mentor Manuel Sérgio diz, só se sabe aquilo que se vive. Se eu não vivenciar, como é que eu posso saber? Posso ler à meia-noite na cama um documento, um papel, um jornal, mas se não vivencia, como é que eu sei? Não posso saber. Portanto, aí ter opinião, cuidado. Agora, pode gostar do aspecto estético, pode gostar ou não. Há pessoas que nas redes sociais dão opiniões de tudo, do futebol, da colota, do outro, dão opiniões de tudo. Cuidado. Nas próprias televisões temos comentadores que falam desde o plantar batatas até a ida à lua. Olha, eu vou-lhe dar aqui só um exemplo de uma e não tem nada de pessoal contra ele, nem contra ninguém destes comentadores. Uma vez perguntaram a um comentador que se senta numa poltrona na Sport TV, não digo o nome para não ferir suscetibilidades, que se senta numa poltrona a comentar, a fazer lançamentos de jogos e tal. E um dia uma jovem jornalista... Futebol, mais uma vez. Sim, mais uma vez, porque futebol. Ninguém faz comentários sobre outras modalidades. Pois, é exatamente. E então, essa jornalista, jovem jornalista, diz-me lá, ele é João, pronto, posso dizer o primeiro nome dele, João, não digo mais. João, mas diz-me lá, verifica-se nos ciclos olímpicos, muitas modalidades mudam as regras, aproveitam para mudar as regras de umas para as outras, tiram conclusões e mudam as regras. E o futebol mantém-se, não muda as regras. Claro, às vezes vai mudando, por exemplo, mudou aquela do guarda-redes andar a passear dentro da grande área, vai ver as ortigas, vai ver as alfaces, vai de um lado para o outro, depois tem X tempo para pontapear, isso mudaram, né? Isso mudaram, pronto. E então ele balbuciou um bocadinho e respondeu assim, sabes, é muito difícil. É que o futebol é um jogo quase perfeito. Então é muito difícil mudar as regras. Bom, mas por amor de Deus, quer dizer, as outras modalidades, o voleibol antes aos 15 pontos, mas só contava ponto quando mudava o serviço, quando mudava o voar. A gente deixava-se dormir sentados a ver o jogo. Horas os jogos. O handball alterou. Quando uma equipa marcava um golo, enquanto a equipa que marcou o golo não estivesse toda no seu meio campo, a outra não podia pôr a bola em jogo. Alterou. A partir daí, segue o jogo. Velocidade do hóquei, igual. O futebol tem-se mantido handball é golo, imutável. E depois vem os VARs, os contra-VARs, as varretas, os outros, só lançam a confusão no meio disto tudo. E então aqui, isto não pode, neste plano, até no plano estético, digamos, não pode avançar muito. E temos de ter a consciência de que isto é uma realidade, realmente. Sim, senhor. Professor, em termos de montante e jusante, vamos ficar por aqui? Sim. Para as pessoas depois ficarem com vontade de ouvir mais? Exatamente. Porque o processo é contínuo, não é? É contínuo e agora tem que haver a humildade de reconhecer quando é que demos um passo em falso. E às vezes não é fácil. Tivemos agora casos de algumas reprovações em cursos de treinadores que parece menos avisado ao que se ia, não é? E as coisas hoje estão bem mais difíceis. Voltamos ao início da nossa conversa, tapar o sol com a peneira, não é? Porque se há exigência ali e há conhecimentos para adquirir, como é que se pega numa coisa que não tem essa qualificação nem esses conhecimentos e vai orientar o quê e com que objetivos? Responda que eu souber, não é? Mas já agora não quero ouvir qual é o seu prognóstico. Falou nisso, mas não chegou a dizer. Eu por acaso disse, houve ali um familiar do Paulo Ramos que nos acompanhou na viagem até Albufeira e eu desafio o miúdo. Gostavas de ver mais jogo, um tempo extra neste jogo? Ali a apostar para o prolongamento, né? E quase que dava 83, 88, 5 pontitos, aquilo teve ali nos dois, andou ali um bocadito e tal, e quase que dava.
É um jogo de resultado um pouco... Quer dizer que o professor vai apostar no prolongamento. Indecifrável, mas pesando assim nos pratos da balança, quer-me parecer, em função da maturidade, de algumas valências ali, inclusivamente também, vai depender muito da prestação do jogador norte-americano, do jogador interior do Imortal Albufeira, que deu água pela barba ao posto do Benfica no jogo da Supertaça, recordemos isso, não é? O posto do Benfica é um dos melhores jogadores nessa posição. E é potente, foi interessante, vi esse despique, ele deu muito boa conta do recado, não é fácil encontrar um jogador com essa dimensão. Vamos ver como é que não é muito normal aparecer no nosso assim campeonato. Resolve, mas se esse base norte-americano do Portimonense for de raiz, pronto, é capaz dos pratos da balança pender ligeiramente para o Portimonense. Digo neste ligeiramente, tendo aqui com o manto de câmara também que não saía de enjeitar um tempo extra e um prolongamento. Pronto, professor, foi um prazer enorme. Para a semana cá o espero, para... Sim. Ou quando nos voltamos a reunir. Vamos ver se menos peneira e mais sol. Esse é o desafio que nós fazemos, porque das duas uma, e nós nestas coisas não nos metemos, não nos atrevemos, queremos ver o bem da modalidade, sobretudo os atletas, que é o nosso foco principal, é esse, o seu desenvolvimento, do nível do jogo, mas atenção, com estes tapar de sol com a peneira, pode ser gravoso e pode ser tarde já para arrepiar caminho. Isto não é um aviso, nada disso, é por colocar nos pratos da balança. Acaba por ser um bocado chamar a realidade. É por uma equação aqui em cima da mesa, não é? Pronto, só para dar uma nota e já para terminar, e esclarecer os nossos pesados ouvintes. A fórmula de cálculo da avaliação de um treinador, concretamente, e estamos a falar mais consistentemente, o grau 1 também é equivalente, mas 2 e 3. Enquanto formação geral, no seu desenvolvimento, é online, tem vários testes que tem que ir respondendo, enfim, mas vale aquilo que é, tem a classificação de 2 pontos. 2 pontos. A formação prática, que é a entrada em estágio, durante uma época num clube, também tem 2 pontos. A específica, que é aquele caudal de horas, um fim de semana prolongado, sexta, sábado e domingo, que é a componente de formação específica, tem valoração de 3. 2 e 3, 5 e 2, 7, que divide por 7 em função da nota atribuída. Portanto, aqui dá qualificação. Quando se fica não apto na componente de formação específica, quer dizer que os conteúdos foram ministrados durante esse espaço de tempo, alicerçados também na componente de formação geral, depois em toda uma atividade prática ao longo do curso, dessa componente, depois das observações sistemáticas que se vão fazendo, e depois a avaliação final pode ser de dominância mais ofensiva, mais defensiva, quando não se dá a resposta adequada e se fica não apto. Isso é um aviso que alguma coisa ainda não está bem consistente. Depois, ou se abdica, e vamos para outra situação mais à frente, ou então se requer uma segunda época para ser de novo avaliado. Mas já fica ali assim uma marca que não é positiva. Oxalá as coisas se resolvam ao contento, face aos desígnios objetivos que os elementos investem. Os treinadores investem na sua qualificação para não acontecer exatamente isto. Estávamos a falar outra vez. Tapar o sol com a peneira. Tem que ter grau 3 para treinar a equipa de séniores na Pro-Liga ou na Liga, tem que realmente ir ao curso de grau 3. Não é como o Moreno dos Chaves, que é multado por estar de pé a orientar o jogo. Não pode treinar a equipa de segunda a sábado, incluindo os jogos ao domingo. Ponto. Mais nada, é assim. Quer infringir a responsabilidade e as consequências estão aí para serem assacadas ou não. É só isto que nós temos para dizer. Muito então, bem. Professor, até à próxima. Até à próxima, então. E foi assim este programa. Espero que tenha sido do vosso agrado. Nós cá ficamos a aguardar por mais episódios. Eu fico por aqui, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.